eu quero fazer uma reflexão juntamente com todos vocês sobre a graça de Deus na humanidade, nas pessoas. Diz-nos a palavra do Senhor, presta atenção, o tema fala sobre a responsabilidade é pessoal. Então o tema desta leitura é a responsabilidade é pessoal de cada um. Verso 19: mas dizeis, porque não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça. Viram bem? Porque o filho não levará a maldade que o pai cometeu? Porque o filho fez justiça e juízo. Guardou o filho e guardou todos os meus mandamentos e praticou, e por isso certamente viverá. Eu vou trazer uma palavra sobre a morte e a vida e a graça de Deus entre essas duas palavras. Verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, diz o Senhor, de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Assentai-vos. Queridos irmãos, nós nesta tarde buscamos a Deus, meditando na sua santa e bendita palavra, pedindo a Ele que me desse uma palavra que pudesse nos trazer uma reflexão com respeito ao seu amor por cada um de nós. Então nós lendo esta palavra sobre a alma que pecar, esta morrerá, nós vemos que nos traz a palavra que Deus fez o homem e a mulher santos, fez para si, para a sua glória, para o seu louvor, para estar com Ele. E Deus falou a verdade para Adão. Logo no princípio, é de conhecimento de todos vocês, mas eu vou trazer esta palavra. Deus falou a Adão que não deveria tocar, nem pegar, nem comer da árvore que estava no meio do jardim, porque certamente morreria. E nós vemos que Satanás, ele está sempre pronto a mentir, a persuadir, a fazer invenções, e muitas das vezes invenções de seitas, de denominações que transgride a sua palavra e que não traz a santificação, a comunhão, o temor do Senhor na obediência à palavra. E Satanás disse à mulher, falando com a mulher dando ouvido a Satanás, a voz estranha, ele disse, não morrereis, certamente não morrereis. Então nós vemos aí, ele contradizendo a palavra do Senhor. Por isso é importante que nós, não contradizemos-nos a palavra do Senhor. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. A transgressão é transgressão e a justiça é justiça. O juízo é o juízo e a misericórdia é misericórdia. Então nós vemos que o apóstolo Paulo escrevendo no Romanos capítulo 6, ele fala do salário do pecado que é a morte, o qual Satanás disse à mulher que não morreria, Então nós vemos que no verso 5:12, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo
como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os seres humanos, por isso todos herdaram o pecado de Adão. Então nós vemos que no verso 23, 3:23, ainda diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, se distanciaram da presença de Deus. Houve uma parede de separação da presença, da comunhão para com Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é uma transgressão que agride a santidade de Deus. Pecado, o que é pecado? Pecado é desobediência, é não dar crédito à palavra, é ser ocioso com respeito ao Evangelho, com respeito à palavra, com respeito ao mandado de Deus para com cada um de nós. Então isso é pecado, né? Aí quando nós lemos Jesus, próprio Jesus falando, que daria um homem para se livrar a alma dele da condenação? Que teríamos nós? Eu sempre comento esses versos, porque é verdade. O que teríamos nós para dar a Deus em resgate na nossa alma, porque nós éramos escravos do mercado, né? De escravo do pecado. O que nós pretendíamos fazer para Deus não conseguíamos, porque o pecado jazia à porta, o pecado estava em nós, o pecado dominava a nossa mente, a nossa alma, nosso coração, né? Nossos passos, nossos caminhos, nossos preceitos. Então nós éramos por natureza contaminados por esta praga através do erro, da desobediência dos nossos pais. Então quando nós vemos, o salmista diz no Salmo 116, verso 12, que dariam eu, o que daria, diz o salmista, eu, o homem, resgate a minha alma, que daria eu, né, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? No capítulo 49, verso 8 do Salmo diz: pois a redenção da alma é caríssima, e se esgotaria todos os recursos que há na terra, no mundo, e não conseguiria resgatar a alma do inferno, da escravidão do pecado, dos vícios. Queridos irmãos, quantas pessoas hoje desenvolvidas no vício da bebida, né? Do jogo, do crime, do roubo, do furto, do adultério. Quantas pessoas envolvidas nos vícios das drogas não conseguem se libertar? Que darei a ele em resgate a alma dele desta escravidão? Que ele teria para dar? O que ele conseguiria fazer? Mas nós vemos, queridos irmãos, conforme nós temos lido a palavra, e que vocês com certeza prestaram atenção, aquele que não conseguiu captar é Ezequiel capítulo 18, do versículo 19 em diante. Aí você lê em casa. Muitas das vezes alguém pensa: não, a minha mãe vai ser salva, vou ser salvo, meu pai vai ser salvo, vou ser salvo, né? O meu filho vai ser salvo, eu estou com ele, vou ser salvo. Não, a justiça do justo lhe seguirá, a impiedade do ímpio lhe seguirá. Não há recurso, não há meios de alguém, né, querer se esquivar em alguém para ser salvo. E também não há recurso de conseguirmos desculpa, né? E começar na nossa impiedade culpando alguém. É por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de Bertano. Não há desculpa. Todos têm conhecimento da verdade, porque o Evangelho é pregado nos 4 cantos da terra. Nós temos conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, e nós atentamos para a fidelidade desta palavra. Não adianta eu dizer a vocês: venham de qualquer maneira e continuem de qualquer maneira na presença de Deus. Deus não aceita. Eu estaria enganando as pessoas só para participar comigo, estar conosco, por causa de eu quero um número grande de participantes. Não, nós pretendemos um número grande de salvo, remido pelo poder do sangue de Jesus. E para tanto é preciso ser obediente à palavra, dar ouvido à palavra,
Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra, aqueles que leem a palavra. Desses é o que os olhos de Deus estão sobre ele. Glórias a Deus. Então vemos aí, pois a redenção da alma, diz o salmista, é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. O homem por si, pelos seus recursos, pelos seus favores, não teria condições alguma de ser salvo, de libertar a sua alma, de se libertar. Mas, continuando a operação da graça no homem agora, queridos irmãos, a operação da graça no homem ou na humanidade. O que fez a graça na humanidade? A graça de Deus absorveu o homem do pecado, absorveu o homem da condenação da morte, do pecado. Esta graça maravilhosa dada por Deus à humanidade. Graça é um auxílio divino que recebemos por meio da expiação de Jesus, da morte de Jesus, ali na cruz do Calvário, né? Graça é um mecanismo de Deus de clemência para com a humanidade, para com o ser humano, né? Clemência para usar um meio de salvar-nos. Esta graça, e que nós nadamos nela, e que nós recebemos ela, e que nós buscamos nela, e que nós vivemos através dela, e que nós permanecemos através desta graça que há derramada sobre cada um de nós. Glórias a Deus. A graça é o amor de Deus para com a humanidade. A graça é o amor de Deus através de Jesus, através da virtude do Espírito Santo em cada vida, trabalhando, ensinando, guardando, protegendo, despertando, encorajando, revestindo, batizando. Essa é a graça, essa misericórdia que recebemos do Senhor. Glória a Deus. A operação da graça de Deus no homem, na humanidade, está em Lucas capítulo 2, verso 10. Quando os pastores estavam na calada da noite, cuidando dos seus rebanhos, diz-nos a palavra, eis que um anjo, na calada da noite, apareceu, aquele resplendor. Eles temeram, porque eles viram aquilo, e o anjo disse, não temais, não tenha medo, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, Jesus. Esta é a graça que nós recebemos. Essa é a graça que liberta o homem mais vil pecador. Glórias a Deus, glórias a Deus. A operação desta graça no homem, na humanidade. A graça é justificadora. Nós vemos aí, Romanos capítulo 3, verso 24, o apóstolo Paulo escreve, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que daria o homem a resgate da sua alma? O que teria para justificar ele? Para que ele recebesse o perdão, recebesse a absolvição da condenação da morte. Aí o apóstolo Paulo diz, ele é justificado gratuitamente pela graça de Jesus. Aleluia! Pela redenção, a redenção que há em Cristo Jesus. Não há outro nome, outra pessoa, não há ninguém que possa salvar a humanidade a não ser Jesus de Nazaré, esse que nasceu da Virgem Maria, esse que pregou, ensinou, curou, mostrou que ele era o próprio Deus encarnado, este que mataram,
pendurado no madeiro. Esse Jesus que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que 40 dias aproximadamente esteve ao lado dos discípulos da época. Este é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Ele não está passeando, mas Ele está recebendo a tua adoração, a nossa adoração. Ele prometeu de estaria conosco todos os dias. Por isso você está aqui, porque Ele tem te cuidado, Ele tem protegido você e a tua família. Se não for essa graça, se não for essa misericórdia, o inimigo já teria nos consumido vivos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aí o apóstolo Paulo ainda escreve a Tito, capítulo 3, verso 7. Sendo, pois, justificado pela sua graça, somos herdeiros de Deus. Ainda a operação desta graça nos justificou diante de Deus, através de Cristo, seu Filho amado. Ela nos justificou e nos deu o direito de sermos herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo da glória, da vida eterna. Aleluia, aleluia. Segundo a esperança da vida eterna. Glória a Jesus, glória a Jesus. A operação da graça, a graça superabundante sobre o pecado. Oh Jesus, oh Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, dizendo: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque onde tinha o pecado, abundou a graça de Jesus. E nos libertou da escravidão daqueles pecados. Glória a Deus, glorificai-vos a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, na vossa alma. Glórias e glórias a Jesus. A operação da graça atuando na redenção do culpado, do condenado. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 7, em quem temos a redenção, somos remidos pelo sangue de Jesus e a remissão das ofensas cometidas segundo a riqueza da sua graça. Sabe por que você foi perdoado? Não porque você se fez bonzinho, porque você mudou de vida, não. Você foi perdoado por causa da graça do Senhor na tua vida. Glória a Jesus, a graça atuante, a graça restituindo a glória de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós jamais poderíamos ser participante da glória de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Toda glória seja dada a Ele, todo louvor seja dado a Ele, porque Ele teve misericórdia da humanidade, Ele teve misericórdia de nós. Glória a Deus, verso 24: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, não precisou pagar nada, vós não foste comprado com coisas, com ouro, prata, mas liberto da vossa vã maneira de viver,
mas com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. O sangue com Jesus, com seu sangue, Ele comprou homens e mulheres, nações e língua para Deus, pelo poder do sangue dele. Está aí Apocalipse, glória a Deus. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos nós agora? Que diremos nós, pois? Permaneçamos no pecado, para que a graça de Deus abunde em nós? De maneira nenhuma. Para que a graça de Deus continue abundante na minha vida, na tua vida, nós não podemos mais viver no pecado, praticando o pecado, praticando a injustiça, mas sim juízo. Andemos em juízo diante de Deus, em reflexão, como está a nossa consciência, a nossa mente diante do Senhor. É isso que Ele quer, que nós façamos um exame de consciência. Como estou, Senhor, diante de Ti? Tenho Te agradado durante esse dia? Tenho agradado o Senhor durante esse ano, durante este mês? O que acha em mim, Senhor, revela em mim as minhas fraquezas, dá-me graça, fortalece as minhas forças, dai-me, Senhor, a tua bênção. Busque a Deus, clame a Deus, consagre a tua vida, coloca-se na presença de Deus, humilha-te perante o Senhor, e Ele dará o desejo do teu coração. Glórias a Jesus. O conselho de Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro, a carta 2 Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Procure crescer na graça, procure crescer no conhecimento, meditando na palavra, chegando-se a Deus, confiando os teus caminhos, Senhor, colocando os teus projetos, os teus planos, tudo diante do Senhor, e acredite nele. Ele ouvirá o teu clamor. Ele é o que vê as nossas necessidades. Ele que observa o justo sobre a terra. A Bíblia diz do salmista que os olhos dele estão sobre o justo da terra, para que andem com ele. E o que anda num caminho bom, esse me glorificará, diz o Senhor. É importante o caminho estreito, né? É importante andar entrar pela porta estreita. Aí Oséias diz, capítulo 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Continue desfrutando desta liberdade, desta revelação do conhecimento de Deus, para que você possa estar arraigado, firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque nós sabemos que o que há de vir virá, diz a palavra. Mais um pouquinho de tempo, mas Ele virá, não tardará. Ainda que alguém tenha a vinda do Senhor como tardia, diz a palavra, mas Ele não quer que nenhum se perca, senão que primeiro venha o arrependimento, e chega-se a Ele com coração puro, arrependido, para que Ele possa te alcançar e te perdoar e te dar a bênção. Então nós temos aí Paulo falando da graça atuante na fraqueza, fortalecendo, como eu falei, Paulo queixando diante de Deus as suas fraquezas, os seus problemas, as suas necessidades, e Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Viu? Porque o meu poder dele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quer dizer, aí ficamos fortes, aí nós temos visão das coisas celestiais, temos visão da palavra de Deus, temos visão da nossa caminhada, né? Nós temos visão, né, do laço do passarinheiro, temos visão de algo que muitas das vezes o inimigo coloca diante dos nossos olhos. O Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá visão para que fujamos, para que buscamos a Deus. A palavra de Deus: olhai para cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Toda glória, todo louvor damos a Ele. Então nós vemos aí a graça de Deus no crescimento espiritual,
o apóstolo Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1: fortifica-te, Timóteo, na graça que há em Cristo Jesus. Isto é o fortalecimento espiritual, se fortalecer nesta graça que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. A graça manifestada para você poder testemunhar, para você poder evangelizar, para você poder falar do amor de Jesus, para você ser cumprimento da palavra que Jesus falou, e Marcos escreveu, capítulo 16, verso 15, quando Jesus disse, depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que pregar o evangelho? Pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que ouvir e crer, né, será salvo. Aquele que ouvir e não crer será condenado, está na Bíblia. Então, para que você tenha força, poder, desejo, unção, reconhecimento do amor pelas almas que estão de passos largos para o abismo, para o inferno, então está aqui a palavra, né? A graça para testemunhar. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8: recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo é a graça do Senhor em nossas vidas. Receberei a virtude do Espírito Santo, que é o poder de Deus. A graça é o poder de Deus. A graça é a virtude de Deus. A graça é a unção de Deus na vida do cristão, na vida daqueles que aceitaram a Jesus. Aí ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Está testemunhando, está pregando, está ensinando, está dando testemunho da tua vida pessoal, no trabalho, na escola, aonde quer que você esteja. Está fazendo a diferença. Se não está fazendo a diferença, precisa receber a virtude do Espírito Santo, a graça salvífica, o poder do Espírito Santo. Pastor, como que eu recebo isso, pastor? Se aproxima-se a Deus, chega a Deus e Deus chegará a ti. Busque a Deus, consagra a tua vida, coloca-se na brecha, reconheça que Jesus morreu por você e por mais alguém, e esse alguém muitas das vezes é teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu parente. Então fortifica-te na graça e leva a palavra. Você é um pregador, você tem uma chamada para pregar. Jesus disse: vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis fruto, pregue, ensine, fale, que se não aceitar-me, será condenado, irá para o inferno. Mas eis que eu tenho novos céus e nova terra para aqueles que me aceitarem, né? Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Toda a glória seja dada a Ele, todo louvor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 30: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, unção, virtude, comunhão, santificação, e grandes sinais se faziam pelos apóstolos, pelos discípulos. Tu és um chamado de Deus para ser usado por Deus. Jesus chama não para ser salvo só, não. Jesus chama para a obra missionária dele. A obra missionária pode ser na tua casa, na tua escola, pode ser no teu trabalho, aonde quer que você esteja. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a Ele, ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Como chegar ao trono da graça? Como que você pode se aproximar do trono da graça? Nesta noite você veio ao templo, se aproximou do trono da graça. A glória de Deus paira neste lugar. O Espírito Santo está em você.
Faça o uso deste Espírito, abra o teu coração, deixa ele fluir com línguas estranhas. Quanto tempo faz que você não fala mais língua estranha? Quanto tempo faz? Ah, pastor, eu fui batizado e eu falei em língua estranha uma vez só. Não, a evidência tem que estar diariamente na tua vida. Se não está falando mais língua estranha, falta muita coisa para você diante de Deus. Glória a Jesus. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça. Você tem que se aproximar de Deus com confiança, tá? Crendo que Ele existe, que Ele está te ouvindo. Se você tem um Deus que você não crê que te ouve, se converta, aceita Ele de novo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele ouve e que é galardoador daqueles que o buscam. Busque a Deus crendo. Todas as orações estão em memória diante de Deus. Você tem que crer nisso. Não adianta dizer que somos crentes e não crer que Deus ouve a minha oração ou a tua oração. Ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ore pelos teus filhos, coloque as mãos, ora por eles, abençoa seus filhos, seus familiares, e interceda por eles. Sinta o amor de Deus pelas almas, ao menos dos teus familiares, já que não sente esse amor pelas outras almas perdidas dessa sociedade corrompida, mas ao menos pela tua família. Tenha misericórdia da tua família. Os benefícios da graça na salvação da humanidade do homem. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestada. Ai, se não fosse manifestada. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação, trazendo salvação a todos os homens, sem exceção. Pobre, rico, branco, negro, sem exceção. A salvação é para todos, porque a graça de Deus se manifestou para isso. Jesus se manifestou para isso. O Espírito Santo se manifestou para isso. Deus provou essa graça em nós, na humanidade. Então nos diz a palavra, quer dizer, hoje as portas da graça estão abertas. Pastor, ela vai fechar? Vai. Nós estamos na dispensação da graça, do favor, da comunhão, do perdão, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, da cura divina, da libertação de todo tipo de pecado, de vício. Estamos nesta graça. Ela é salvadora, ela é transformadora, ela é libertadora, e ela traz um conforto, ela traz uma paz, ela traz uma alegria, uma segurança, traz uma certeza que eu vou morar no céu. A escola dominical hoje, o tema, o destino do crente, do cristão, os céus. A caminhada é longa. Se você pegar um avião, você não vai. Pegar uma nave, qualquer coisa que você pegar, você não chega lá. Mas a graça faz você chegar. Jesus faz você chegar. O Espírito Santo te leva até lá. Por isso cheguemos ao trono dele com confiança, acreditando, não duvidando, né? Então temos aqui Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo escreve: pela graça sois salvos por meio da fé. O que é fé? É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus.
O que é fé? É um favor de Deus para nós ainda. Veja, Ele deu a fé para nós crer. Ele deu a graça para fortalecer a fé. Ele deu a unção para nós permanecer constante. Ele deu a sua presença para nós se alegrar e crer que realmente Ele está em nós, e que Ele prometeu e Ele está cumprindo a palavra. Então nós vemos aí, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não é porque é nossa fé, não vem de vós, nós não temos fé, a fé é dele. Por isso os discípulos oravam, dizia Jesus, acrescenta a nossa fé, porque a fé é dele. Ele que dá a fé, Ele que acrescenta a fé. Pastor, mas eu não tenho fé. Peça a Deus, se aproxima de Deus, se aproxima da leitura da palavra. Coloque-se diante de Deus, para que Ele aumente a tua fé. Quem que aumenta a tua fé? Como que aumenta? Você ouvindo a palavra, você pregando, você louvando, você orando, você buscando a Deus. Você vai fortalecendo a tua fé. A fé é o firme fundamento, viu? Das coisas que se esperam e das provas das coisas que você não vê. Você está vendo o céu? Não, mas você espera o céu. Pela fé, nós vamos morar nos céus. Pela fé nós não vamos passar pela grande tribulação. A tribulação aqui da terra haverá depois do arrebatamento da igreja. Depois do nosso arrebatamento haverá a grande tribulação aqui. Para aqueles que não forem fiel a Deus, passarão pela grande tribulação, sofrerão o dano da morte. Mas para vós que temeis ao meu nome, diz a palavra, habitareis na justiça, a justiça estará em vós. Sede santo, porque eu sou santo. Eu vos escolhi para ser povo meu, escolhidos por mim. Jesus escolheu assim de dedo, assim. Ele escolheu de dedo, assim, ó. Viu? Ele escolheu você, eu de dedo. Ó, Ele escolheu você no meio de uma geração melhor do que você era. Ele escolheu eu no meio de uma geração que era boa e eu não prestava. Mas Ele escolheu. Dê valor a essa chamada, essa escolha de Jesus na tua vida. Não desvie a tua mente para o outro lado, nem para um lado, nem para o outro. Não volte atrás. Não retroceda, mas vá em frente. Esqueça as coisas que para trás vão ficando e continue a tua caminhada buscando a Deus, glorificando ao Senhor. Veja agora, a graça de Deus na descondenação do homem. Existe a palavra descondenação? A pessoa está condenada, de repente alguém descondena ele. Mas sim? Sim, já pensaram? A humanidade toda condenada. E uma pessoa só descondenou todos. Mas teve uma regrinha para descondenar. Houve uma regrinha. Ele deu uma regrinha. Eu descondeno, mas está aqui a regrinha. Então vejamos aí. Isaías 43, verso 25. Disse o Senhor: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim mesmo. Veja só, lá no profeta Isaías, capítulo 43, verso 25. Disse o Senhor: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro mais. Isto que é graça. Ele perdoou, está perdoado. Jesus te perdoou, irmãos. Estamos perdoados em nome de Jesus. Estamos santificados por Ele. Estamos justificados diante do Pai. Jesus é o que justificou nós diante de Deus, diante do Pai. Aí verso 26, procura lembrar-me, entremos em juízo nós dois, juntamente, e apresente as tuas razões
por que eu tenho ou possa te justificar? Que razão teríamos? Nenhuma. Ele que perdoa por amor dele, não por, mas por amor dele. Essa graça que ele nos deu. Então ele diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente e apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Qual a razão? Qual a razão teríamos? Aí nós vamos diante dele e justificamos. Ó Senhor, João escreveu capítulo 3, verso 16, que meu Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, ouvir, crer e for batizado será salvo. A nossa razão é o evangelho. Se não fosse o evangelho, nós ouvir esta palavra, não teríamos a salvação, porque nós aceitemos o evangelho. Verso 8, Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós. Era para nós morrer, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a nossa justificação é essa: ó Senhor, né? Tu provaste o seu amor para comigo, né? Porque enviaste Jesus para morrer em meu lugar. A Bíblia nos afirma para nós não nos apoderar desta graça, mas vigiar com essa graça, vigiar com ela, vigiar com ela. Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos livres da condenação. Jesus, pela sua graça, nos descondenou, né? Nós estávamos condenados, ele absolveu-nos da condenação. Ato de soltura da escravidão mediante pagamento de um preço. Queridos irmãos, viu o preço? O ato dessa soltura minha e tua custou o preço da vida de Jesus, do sofrimento de Jesus por nós, viu? Aí João 8:32, conhecereis a verdade. O que é a verdade? E a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra vos libertará. Conhecereis Jesus, e é Ele que vos libertará. Por isso estamos livres, nenhuma condenação há. Permaneça em Jesus, permaneça nele, né? Permaneça nele. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Somos livres? Você é livre? Você é livre? Você é livre? Ou o pecado ainda abunda em você? Ou o pecado ainda jaz em você? Você é livre? Somos livres, somos livres, né? Quer dizer, veio a remissão. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre do pecado, liberto para servir a Deus, remissão, remido da culpa, né? Com perdão, por compaixão, por misericórdia de sua vida impagável, que é o credor nosso. Ele mesmo, sendo o credor, ele mesmo pagou a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Por isso, lá em Ezequiel nós lemos lá: mas se o ímpio se converter dos seus pecados, olha o verso 21 da leitura oficial. Mas se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então vejamos aqui a porta aberta. Há uma oportunidade de arrependimento. Desde Ezequiel já falava sobre arrependimento. Aí daí quando nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos 3:19, arrependei-vos, pois. Arrepender do quê? Da ofensa praticada a Deus, ao próximo. E convertei-vos a Deus, para que os vossos pecados sejam apagados, e venha um refrigério pela presença do Senhor. Pecado perdoado, vem o refrigério.
vem a paz. Pessoa de malquerência com outra pessoa, ele não tem paz, não tem refrigério. Mas quando ele se arrepende e perdoa, ou acontece o perdão, a paz sobreja na vida dele e dela. A bênção, a presença de Deus faz a diferença, queridos irmãos. É importante nós ver isso, sempre isso. Aí Jesus está pronto, e Mateus escreveu 11:28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendemos com Jesus nesta noite, viu? Aprendeu. Glórias a Deus. Eu não gosto muito de fazer convite, viu, irmãos? Eu gosto de falar, mas o convite eu gosto de deixar para outros. Mas eu quero convidar você, que o Espírito Santo falou com você, que você precisa de um concerto com Ele. Aí você vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu vou orar por você e Jesus vai te abençoar. O Senhor vai te perdoar, vai fortalecer você, vai abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar, o teu trabalho, as tuas finanças. E eu convido você, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Convido a todos a se colocar em pé. Vem, irmão, vem, irmã, não endureça o teu coração se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Venha, venha, mas venha correndo, é para receber, não é para pagar, não é para doar nada, é para receber. Venha, 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 venha como estás, né? Venha como está mesmo, venha, venha. Venha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Por isso Ele me deu esta palavra nesta noite. Venha para frente, um pouquinho mais para frente, vem mais para frente. Glória a Deus, convido os obreiros todos já se prepararem. Alguma pessoa que está arrependida e quer aceitar Jesus nesta noite? Alguém para aceitar Jesus? Levante a mão, ou vem aqui à frente. Aqui da frente todos já aceitaram Jesus. Tem algum irmão na nave do templo, que é uma pessoa que ainda não é evangélico, quer aceitar Jesus? Tem alguém? Quer se libertar da escravidão do pecado, da condenação da morte? Não tem? Que Deus te abençoe, que você tenha uma outra oportunidade, tá bom? Não esqueça, o tempo é agora, o momento é hoje, né? Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Se regozije na presença do Senhor. Glória a Deus. Você está enfermo e crê que Jesus pode te curar? Ele vai te curar, vem aqui à frente. A tua intercessão aqui à frente vai salvar a tua família, vai restaurar a tua casa, o teu lar. Venha, irmãos, venha, venha, não demora muito. Temos 3 minutos somente. Glória a Deus. Cristo Jesus, meu Senhor. O obreiro que está com a unção, por favor, venha impor as mãos sobre cada um desses. Os obreiros que está com a unção, por favor. Não. A unção do Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo, por gentileza. Soberano Deus eterno Pai que estás no céu, em nome de Cristo, teu Filho amado, falamos, Senhor, do teu amor, da tua graça salvífica, salvadora, transformadora, libertadora, e a tua graça está sobre esta tua igreja, a tua graça está sobre nós neste momento. Senhor, derrama desta unção, desta graça sobre cada um destes que aqui à frente estão. Tu que conheces, Senhor, a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um, o problema de cada um,
problema familiar. Eu quero abençoar a tua serva, teu servo. Pai, entra com providência nesta família, repreende toda obra do mal, dai a bênção da salvação, dai a bênção da paz, da harmonia, dai a bênção da união nesta família, Senhor. A bênção, Senhor, espiritual, da fé, fortalece a fé de cada um, dai graça, dai unção, dai a virtude do teu Espírito Santo, dai visão celestiais, abre as portas, Senhor, do conhecimento e da graça a todos estes que aqui estão. Senhor, eu quero interceder em favor, Senhor, dos teus servos que precisam melhorar as suas finanças. Abençoa as finanças do teu servo, abençoa o emprego do teu servo, abençoa o salário do teu servo, da tua serva, abençoa, Senhor, o comércio do teu servo, abençoa o trabalho do teu servo. Pai, abençoa o celeiro do teu servo, a despensa do teu servo, que haja em abundância. Repreendo o devorador pelo poder do teu nome. Senhor, eu quero abençoar as pessoas que aqui estão e que estão enfermas. Jesus, tu és o médico dos médicos, tu és o Deus Todo-Poderoso que vela pela tua palavra. Tu disseste: orai uns pelos outros para que sareis. Senhor, intercedo, orando por estes que aqui estão, que estão enfermos fisicamente. Cura eles, Senhor, restaura a saúde, desperta, Senhor, para que eles continuem fazendo a tua obra. Senhor, eu quero abençoar a todos que aqui estão, seus familiares. Enche-os da tua graça, abençoa nos cárceres, abençoa nos hospitais, nas UTI, abençoa nos presídios, liberta, Jesus, abençoa o menor abandonado, a criança abandonada, abençoa as viúvas, os viúvos, abençoa os missionários, a família do missionário que estão no campo de missão. Supra as necessidades de cada um deles, dai a tua graça, dai a tua visão, dai a tua consolação e abençoa grandemente. Senhor, abençoa esta sociedade de Guaratuba, sociedade corrompida. Transforma, liberta a juventude, transforma a juventude. Opera, Senhor, em cada jovem, dando a tua bênção, a tua graça. Liberta-os, Senhor, dos vícios, das drogas, da bebida, do furto, do roubo, do crime. Liberta do adultério, liberta da pornografia, liberta, Jesus, a mente, liberta o coração, liberta a alma, liberta o espírito. Dai vitória a todos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Voltem abençoados em nome do Senhor. Basta a graça de Deus.